Boa noite a você que acompanha a TV Canção Nova. Estamos começando a nossa Escola da Fé nesta quinta-feira, dando graças a Deus pela nossa vida, pela sua vida, pela Canção Nova, por tudo aquilo que Deus nos dá todos os dias. Vamos começar rezando, pedindo a Deus que nos dê uma noite abençoada, nos dê a inspiração do Divino Espírito Santo, para que possamos fazer um programa conforme a sua santa vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nos recomendamos a vós nesta noite. Entregamos nas tuas mãos, cada um de nós, esse programa, pedindo a vossa bênção, a vossa graça. Que Nossa Senhora nos acompanhe com a sua intercessão materna. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glorioso, bendito São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos aí rezando, a gente pode começar tudo em paz, né? Eu nunca entro para dar aula, seja aqui, seja lá na Casa da Canção Nova, em Queluz, ou então em Lavrinhas, sem rezar, né? Não podemos fazer nada sem rezar, principalmente as coisas de Deus, não é? Santo Agostinho dizia, antes de falar de Deus, é preciso falar com Deus. Guarde isso. Você que é catequista, você que prega, você que orienta, antes de falar de Deus, fale primeiro com Deus, para que a gente possa ter condição de falar de Deus, ok? Muito boa noite aos amigos que estão aqui presentes. Temos aqui gente da cidade de Matipó, Minas Gerais. Quem é, pode levantar. Isso, as mãos. Sejam bem-vindos. Cachoeira Paulista, São Paulo. Birabora, Minas Gerais. Sejam bem-vindos. Belo Horizonte, Minas Gerais. Jaguariaíva, no Paraná. Francisco Morato, São Paulo. E Limeira, São Paulo. Sejam bem-vindos. Vamos fazer o programa juntos. E eu já estou aqui também com o meu grande amigo Ricardo Gaiotti. Boa noite, Ricardo. Boa noite, professor. Mais uma vez aqui unidos. Beleza, estamos aí juntos. Estamos aqui ao vivo com esse barulhinho da chuva aqui em Cachoeira Paulista caindo forte. Pois é, demorou para... Aqui não sei se Cachoeira, mas na minha cidade de Lorena tem chovido muito pouco, viu? Aqui também, né? Mas hoje choveu bastante. Choveu. Professor, hoje nós vamos fazer o seguinte, o sorteio de 2 livros do senhor, O Socorro da Virgem Maria e as suas 7 dores, e também o devocionário de São José. Beleza. Aproveitando que segunda-feira é dia de São José. Hoje nós vamos fazer o seguinte, a primeira pessoa que ligar no 12 3186 2600 e se associar à Canção Nova pelo débito automático, nós vamos estar enviando isso para eles. Beleza. Esses 2 brindes. E esse livro, Ricardo, o de Nossa Senhora, O Socorro da Virgem Maria, eu coloquei para sorteio hoje, por quê? Porque uma das coisas bonitas de nós meditarmos na Quaresma, principalmente na Semana Santa, é o que a igreja chama de 7 dores da Virgem Maria. Ninguém sofreu tanto como Nossa Senhora. Claro, Jesus sofreu mais, mas a igreja diz que Jesus sofreu a paixão, Maria sofreu a compaixão. Então, essa meditação das 7 dores da Virgem Maria é algo que nos edifica muito. Esse livro é um livro consolação, né? Consolados pela Virgem Maria. Como ela sofreu como ninguém, ela sabe também consolar como ninguém. Ok. Isso aí, professor. E você quiser participar do programa hoje, pelo telefone também, 12 3186 2600, também pelo twitter.com/, né, ou facebook.com/Escola da Fé, e pelo Twitter, @Escola da Fé.
São nossos canais de interatividade, também no nosso e-mail, Certo. escoladafé@cançãonova.com. Mande sua pergunta para nós. Hoje nós vamos continuar a reflexão sobre o ano da fé, não é isso mesmo, professor? Isso. E assim, na medida do possível, nós vamos aqui interagindo, batendo papo com o professor, Beleza. tentando aprender o máximo possível. Então, estou aqui já esperando a sua pergunta. Então, duas coisas que é bom te lembrar, Ricardo. Primeiro, as notícias que nós comentamos aqui no primeiro bloco, segundo bloco, nem todas dá tempo de eu comentar. Então, essas notícias estão aí nesses meios de comunicação. E também no site meu particular, cleofas.com.br. Okay? Não só as notícias, como também a matéria. Toda essa matéria que aparece aqui nos slides, que você vê aí no seu televisor, se você quiser ter essas matérias, entra lá, www.cleofas.com.br, ou então no site aqui, no blog do programa, ok? E eu quero lembrar mais uma vez que eu estou colocando, eu quero lembrar isso porque muita gente me pediu essa semana, eu estou colocando no site Cleofas coleções de slides sobre catecismo da Igreja Católica. Já coloquei 5 arquivos com toda a primeira parte do catecismo, credo. Vou colocar sobre a parte dos sacramentos, sobre a parte dos mandamentos. Para quê? Para facilitar você que queira dar um curso sobre o catecismo, não é? Como eu estou dando, por exemplo, numa paróquia em Lorena, a paróquia Nossa Senhora Aparecida, do Padre Rodrigo. Toda segunda-feira eu dou um curso sobre o catecismo projetando os slides, ok? Terminei com eles a parte do credo, que é a primeira parte do catecismo, vou para a segunda parte, que são os sacramentos, e depois os mandamentos, ok? Assim, a gente vai dominando a moral católica, a doutrina católica. O Papa Bento XVI tem pedido para que a gente ajude os católicos a vencerem o que ele chama de analfabetismo religioso. É uma proposta muito grande. Por isso que este ano eu já vou começar a trabalhar em cima da fé. O Papa quer que a partir de outubro a gente celebre o ano da fé, mas eu quero começar já. Porque a doutrina é muito ampla, muito longa, muito vasta, né? Então, nós temos que caminhar devagar, mas ir colocando aí as coisas fundamentais. Muito bem, vamos aqui para as nossas notícias, comentar algumas delas. Eu quero só mostrar rapidamente, como segunda-feira é dia do glorioso São José, quero mostrar esse livro, O Glorioso São José. É impressionante como São José é aquele personagem que entra mudo e sai calado na Bíblia, não é? É impressionante, não é, Ricardo? São José entra mudo e sai calado, mas ele fez uma coisa impressionante, ele preparou o Filho de Deus para a missão de Salvador da humanidade. Entrou silencioso, como esposo da Virgem, protegeu o menino, levou para o Egito, criou o menino em Nazaré e morreu, pouco antes de Jesus começar a vida pública dele. Então, entrou mudo, saiu calado, mas foi aquele homem que preparou o Filho de Deus, né, para salvar a humanidade. Esse livro, né, é uma pesquisa que eu fiz de outros autores muito bons, antigos, sobre São José, e eu gosto de lembrar aquilo que Santa Teresa d'Ávila dizia, porque dia 19 é dia de São José. Santa Teresa d'Ávila dizia, doutora da igreja, dizia que nunca, numa festa de São José, ela lhe fez um pedido e que não tenha sido atendida. Isso é muito bonito, isso é muito importante. Ok, muito bem, vamos aqui caminhar então um pouco com as nossas notícias que tem a ver com aquilo que Jesus diz, olhais os sinais dos tempos. Né? Então a primeira é esta aqui, anteprojeto de lei favorecendo o aborto e a eutanásia é aprovada por comissão de juristas em Brasília. Ô Ricardo, você que é advogado, eu vou ler um pedacinho da notícia e vou pedir para você comentar. Está sendo feita uma revisão no Código Penal, no Código Penal, isso mesmo. Então a notícia diz aqui o seguinte, que em uma votação realizada, dia 9 de março, a comissão de juristas instaurada em 2011 pelo Senado brasileiro para reformular o texto do Código Penal, incluindo os artigos que contemplam as penas para o aborto e a eutanásia, aprovou uma votação de 16 votos favoráveis contra 1 apenas, a versão do texto em que são ampliadas as causas nas quais o crime do aborto pode ser praticado impunemente, quer dizer, sem punição, e prevendo penas mínimas para a eutanásia,
e até mesmo sua aprovação em determinadas circunstâncias. Ricardo, isso é complicado. Quer dizer, eu não entendo o seguinte, como é que o código, a pergunta que eu faço a você como advogado, o código penal, ele pode descriminalizar o aborto sem isso passar pelo parlamento? Isso ainda vai passar pelo Congresso, né? Porque, como toda lei, ela tem as etapas de formulação da lei. Ah, isso tem que passar Tem que passar pelo Congresso ainda, bom. E depois precisa, claro, da ratificação. Mas, de qualquer forma, a notícia é muito da negativa, né? É sério, porque já manifesta uma tendência e um pensamento. Mas é interessante, professor, pensar que o Código Penal, o atual brasileiro, ele tem uma estrutura do Código Penal alemão. Sim. E aí, professor, no Código Penal alemão, que foi formulado após a Primeira Guerra Mundial, onde a Alemanha, de fato, foi massacrada, as mulheres alemãs foram estupradas e o povo alemão foi muito ferido, e por causa dessa estrutura, no Código Penal alemão, era permitido o aborto no caso de estupro. O Brasil, então, olhando para a legislação alemã, trouxe essa realidade para cá. Primeiro, o Brasil não tem histórico de guerra. O Brasil nunca foi humilhado por nação nenhuma. As nossas mães, graças a Deus, nunca viveram um massacre desse tipo e nossos pais nunca foram humilhados dessa forma. A outra modalidade de aborto que é permitido no Brasil é o aborto para salvaguardar a vida da mãe. E aí é outro raciocínio que a gente precisa fazer, professor, que até a igreja fala. A igreja, evidentemente, é contra o aborto. Porém, quando a mulher grávida tem um tumor, por exemplo, ela vai passar por uma cirurgia. E aí, não como finalidade, mas ocorre sim a morte do feto, a mãe e o médico ali, ele não responderá criminalmente por esse aborto. Claro, porque não foi provocado. Que não foi provocado. Não foi desejado. Não foi desejado. Mas o que querem trazer para o nosso meio jurídico e para o nosso meio social é uma pseudo-ideia dos direitos sociais, onde a mãe tem a total liberdade para decidir se ela quer ou não ter aquele filho. Como se aquele feto que ela carrega no seu ventre fosse dela. Não, já é uma vida, professor. E por isso nós, brasileiros, precisamos acordar que, sutilmente, esse tal de direitos sociais, pseudo-direitos sociais, está entrando em nossa casa e quer, de fato, matar e aniquilar nossas crianças e os nossos velhos, né? Olha, para a gente encerrar o comentário dessa notícia, Ricardo, eu queria dizer o seguinte. É impressionante que toda vez que se faz uma pesquisa no Brasil sobre descriminalização do aborto, cerca de 70% da população não quer que se mexa nisso. Quer que o aborto continue sendo crime, tá certo, Ricardo? Folha de São Paulo, Datashow, a Datafolha. Quer dizer, então o povo não quer. Agora, é impressionante, Ricardo, que as elites brasileiras, né? Aí, por exemplo, os juristas dessa comissão, o Senado, aí querem aprovar o aborto. Quer dizer, eu não entendo como é que as elites não respeitam o povo, não acreditam no povo e não respeitam o povo. Faz um referendo para ver, professor, então, não é? Olha, eu queria deixar essa reflexão feita pelo seguinte: o que é uma democracia? Democracia é o governo do povo. Demos kraten. Quer dizer a palavra demos kraten? Demos vem de povo, kraten, poder, é o poder que vem do povo. Então, o povo não é ouvido, o povo não é acreditado, o povo não é respeitado pelas elites que governam o país. Isso é uma coisa muito estranha. É a mesma coisa da retirada dos símbolos religiosos. É o que você falou, faz um plebiscito para ver se o povo é a favor de retirar os crucifixos. Certamente o povo católico, que a maioria, vai dizer não, né? Mas realmente não se respeita o povo brasileiro.